E aí, pessoal, tudo certo? Gente, o que foi essa mulher falando em inglês? Que cagaço que eu levei agora. Meu Deus! Ah, aqui tá em português, não sei por que deu em inglês aí, Nossa, ó. uma outra língua aqui. Que susto! Ela falou que que estava sendo gravada a aula. Já assistiram aquele filme Annabelle? Né? A Só bonequinha pode aquela? É a bonequinha aquela, Jura. saber. Espirrei Saúde! aqui, desativei o áudio para espirrar para não passar coronavírus para vocês, tá? Valeu, Gilvan. Obrigado. Vamos lá, então, gente. Muito bem. Retomando, então, recomeço essa semana. Vocês já devem ter passado por diversas aulas na semana passada. Um formato diferente, né? Um formato que todos nós estamos nos acostumando das aulas, em termos de interação também, da maneira como nós vamos trocar ideias e interagir a partir de agora, possivelmente até o fim desse semestre, né? As perspectivas que se apresentam até aqui não são perspectivas muito favoráveis, digamos, né? Para um retorno. E se talvez retornarmos ao presencial, provavelmente mais para o fim do semestre, né? É o que deve estar se apresentando por conta de tudo que a gente está acompanhando na mídia e aquilo que as orientações técnicas vêm falando. Mas isso não impede que a gente encerre ou suspenda ou pare as nossas atividades aqui, né? Porque há esse recurso para a gente poder utilizar. Então, o que eu fiz em relação à disciplina de TCC1? Eu fiz algumas readequações do formato, dos temas e o que nós vamos trabalhar nas aulas para que a disciplina ela tenha encontros mais curtos, né? A gente vai ter encontros aí em torno de 1 hora e 15, 1 hora e 20, dependendo do dia. Esse é o planejamento inicial para a disciplina, para que a gente possa utilizar o tempo para apresentar os temas importantes de introdução ao TCC, né, elementos do projeto, questões formais que vocês precisam necessariamente ser apresentados, mas que no restante do tempo vocês tenham possibilidade de construir aquilo que já está em andamento, possivelmente do projeto e depois do TCC, e aproveitar esse turno para isso, né? E do mesmo modo eu fico à disposição para ficar online ajudando, né, aqueles que estiverem trabalhando nos seus projetos no turno de segunda-feira à noite, que eu acredito que a gente pode ter uma relação muito mais produtiva desse modo do que eu passar aqui a noite inteira explanando questões teóricas ou formais a respeito do TCC e que no fim das contas vocês precisam de um tempo precioso para pensar o TCC de vocês, no primeiro momento, né? E segundo, concretizar, colocar as ideias no papel, que talvez seja o grande desafio que esteja se apresentando para vocês nesse momento. Que essa é a grande dificuldade que boa parte de nós temos quando vamos desenvolver um trabalho de conclusão e ficamos empacados. Talvez muitos de vocês, por conta até do contexto que a gente está vivendo agora, esteja relativamente empacado, né? Porque mudou toda a rotina, né? É uma rotina doméstica, né? A gente passa o dia todo em casa, convivendo com as mesmas pessoas, aguentando alguns casos, né? Aguentando as mesmas pessoas, né? Convivendo, enfim. Então tem gente que certamente está surtando, né? Por conta de estar nesse ambiente de certa forma saturado, né? Então nós temos que criar essa possibilidade dentro da disciplina do TCC1 primeiro para que vocês possam ter o auxílio concreto daquilo que está persistindo enquanto dificuldade, mas também, né, embora não seja este um papel principal do professor, mas todo professor é também um pouco psicólogo, é dar um apoio psicológico para vocês nesse momento do TCC, para que vocês não se sintam desamparados, mesmo que vocês tenham o apoio total dos orientadores. Eu tenho certeza que nesse momento quem já concretizou a relação de orientação com os orientadores já está muito bem encaminhado nesse sentido, mas eu sei que tem muitos dramas que vão para além, né, da orientação, que talvez vocês queiram já conversar a respeito, né? Então já queiram trocar ideias. Então a gente faz o nosso encontro coletivo aqui, né, para trocar essas ideias e depois cada um que precisar ajuda vai me mandando o WhatsApp e eu vou ajudando por áudios ou por vídeos, enfim,
ao longo da noite, né, para a gente poder ter alguns avanços aí no trabalho de conclusão. Eu vou retomar um assunto hoje, né, dentro desses slides, são poucos slides, mais orientadores mesmo, né, para a gente poder justamente encontrar algumas situações que talvez tenham ficado perdidas no meio do caminho aí do trabalho de vocês, né, justamente a questão de problema de pesquisa, algo nesse sentido. A Júlia quer fazer uma live com quem, Juliana? Todos os alunos? Da Psico. A Ah, Psico fazer uma live com todos os alunos, entendeu? pode ser. Podemos chamar algum professor da Psico. Mas eu não sei se vocês viram, né? Teve a Suicídio. live, aquela live do professor Capelari, né? Teve um aluno da Psico que, na verdade, estava cismando com a testa do Capelari, né? Na live. Sério? Então, nem todo mundo da Psico talvez consiga ajudar o aluno. Esse tinha toque, enfim, ele estava um pouco intrigado, porque a posição do Capelari estava assim, ó. Ficava a testa cortando. Ele mandava mensagem para ele. Mostra Verdade, a testa verdade. e o cabelo, por favor. Né? Meu Eu estou sofrendo Deus. aqui vendo o vídeo, então nem todo mundo realmente vai conseguir ajudar. Talvez todos estejam surtando efetivamente, né? Então, Vanessa perguntou se eu já falei dos prazos de entrega. Os prazos, em princípio, aqueles que estavam previstos lá para maio, eles permanecem inalterados, né, na questão da entrega do projeto para o farejador de plágio, né, para o software de plágio, para verificar se o trabalho está ok. Em princípio, do núcleo de TCC não vem nenhuma orientação de alteração daquele prazo. A gente mantém aquela... O único prazo que foi prorrogado agora, da semana passada para cá, foi a questão dos convites dos orientadores, né? Quem eventualmente não havia feito convite para orientação, né, teve um prazo um pouco maior para poder fazer o convite dentro da plataforma da IMED, e aí o professor dá o aceite. Foi o único prazo, em princípio, que foi prorrogado. Não acredito que a gente vá ter uma prorrogação de prazo da entrega do projeto, por conta da gente já ter retomado as atividades, e porque o núcleo de TCC precisa de um prazo determinado para poder rodar todos os arquivos no software de plágio. Então, a Sara já deve ter feito uma estimativa de quanto tempo ela precisa para receber todos os projetos e todos os cursos para poder dar uma devolutiva num tempo hábil. Mas o que é importante que vocês saibam assim do que é entregue para o núcleo de TCC nesse momento, ele não interfere na nossa avaliação e também não interfere na avaliação do orientador de vocês, porque este é um prazo para poder fazer uma avaliação do conteúdo que vocês têm pronto, se ocorreu plágio ou não ocorreu plágio, só para essa finalidade. Então, se eventualmente o projeto não estiver pronto naquela data, não tem nenhum problema. Vocês vão poder seguir trabalhando ali durante os dias seguintes do mês de junho até fazer entrega lá no final do semestre, para aí então a gente ter a avaliação do trabalho. Eu vou mostrar para vocês aqui, nos slides que já estão disponíveis lá no AVA, tem essas instruções para o recomeço, que eu mandei por e-mail, mandei pelo WhatsApp para vocês. E aqui está o cronograma, que também está lá no AVA já. E aí está disponível aqui nesses slides. Então, a gente retoma hoje no dia 30, né? E seguimos esse cronograma com esses assuntos. A minha ideia de avaliação, tá? São duas. Não é prova, em primeiro lugar, nem faríamos prova, já era um plano de não fazer prova quando nós tínhamos as atividades presenciais, mas eu vou querer, lá no dia 20/4, quando teoricamente aconteceriam as provas, mais ou menos, fazer uma avaliação da primeira versão do projeto de vocês, do jeito que estiver, certo? Não tem aqui a obrigação, professor, eu preciso entregar com tantas coisas. Não, não precisa. Eu estou sugerindo aqui nessa atividade do dia 20/4 que já existe uma definição do problema, dos objetivos, da hipótese, da justificativa e um sumário provisório. Mas tudo isso aqui ainda pode ser provisório, tá, gente? O que eu preciso saber lá no dia 20/4 é se vocês estão muito atrás do prazo, né? Se precisam correr um pouco mais e ver de que maneira eu posso ajudar, ou se vocês já estão adiantados ao ponto de poder ficar tranquilos, né? E aí poder dar outras coordenadas para quem já estiver adiantado. Tem gente que talvez ali no dia 20/4 já possa estar com o projeto totalmente pronto, já tem uma experiência anterior, já está tendo uma orientação desde antes do início do semestre, algo nesse sentido, e daqui a pouco já tem condições de começar o TCC, começar o artigo, né? Aí é uma outra abordagem com esses colegas que eventualmente já tiverem um certo adiantamento, né?
Aqueles que estiverem dentro do prazo previsto, já construindo o seu projeto, não tem nenhum problema, vão estar dentro do prazo previsto e eu vou continuar ajudando nessas questões que envolvem justamente a elaboração do projeto, que são elementos bem importantes que a gente vai retomar a partir de hoje, tá bom? Então, em relação ao prazo, né, dúvida comum de todos, não temos, por enquanto, nenhuma alteração quanto a isso. Pode ser que até altere, pode ser que venha alguma novidade, mas, por enquanto, continua o mesmo, né? Lá na semana do dia 25 e 26 de maio, se não me engano, ou 26 e 27. Depois eu confirmo bem certinho para vocês a partir da anotação que eu tenho aqui. Outra coisa, eu coloquei lá no Ava todos os documentos, todos os arquivos que antes nós estávamos trabalhando lá no Google Classroom. Porque como a gente trocou de plataforma, a gente não vai voltar mais para o Google Classroom, tudo vai passar pelo Ava, então eu migrei todos os arquivos para lá, para vocês não terem que ficar buscando num lugar ou no outro. Então tudo que tem no Google Classroom, da aula 1 e da aula 2, já estão no Ava, tá? Só que eu não criei um tópico de cada aula, eu criei um tópico lá, aulas anteriores, e lá nas aulas anteriores está todo esse material. Tudo lá dentro daquele tópico para vocês poderem ter acesso. Inclusive aquela apresentação no núcleo de TCC que apresenta lá como é que acessa a plataforma, como é que manda os documentos, como é que lança informações das orientações e os prazos que a gente tem para o TCC1. Tá bom? Muito bem. Lá para o finalzinho do semestre, a avaliação 2, né, que a gente já tinha combinado, vai ser aquela apresentação de vídeo do projeto em 2 minutos, né, que vai ser super curtinho, vai ser a gravação de um vídeo antes de a gente apresentar esses vídeos em sala de aula. Agora a gente vai ter a gravação e vai disponibilizar os links para todo mundo assistir, então vai ser uma coisa um pouco mais rápida e objetiva, né, que a gente vai fazer. E as 2 últimas aulas que acontecem nas datas que teria prova de substituição ou que teria exame, a gente vai fazer orientações bem objetivas sobre a apresentação do trabalho para a banca e depois para a publicação do trabalho. Então, para quem eventualmente já quiser pensar no mestrado futuramente, quer publicar o trabalho, para já ter publicações para concorrer a uma bolsa, algo nesse sentido, então esse último tópico é para isso. E a apresentação para a banca é uma dúvida de todo mundo, né? Professor, faço slides, não faço slides? Quanto tempo é a apresentação? O que eu tenho que falar na apresentação? Tem que contar tudo que tem no trabalho, desde o código de Hammurabi, é isso? Né? Então, tudo isso a gente vai passar tópico a tópico, né? O que precisa ter, como é que a gente divide, separa a apresentação, para quem eventualmente não vai utilizar slides, como é que se organiza, orientações quanto ao uso de drogas na banca também, dou orientações no sentido de não usar drogas na banca, isso é muito importante. Né? Tem muita gente que gosta de tomar calmantes, antidepressivos, Ritalina, Red Bull, Fahrenheit, etc. Não recomendo nada no dia da banca. Tomem água, apenas água, né? Porque é o melhor a ser feito. Mas tudo isso a gente vai conversar nessa aula porque é algo bem importante que vocês vão ter já para o semestre que vem, vocês já dão uma antecipada aí para ir se organizando, tá bom? Muito bem, para a aula de hoje, então os assuntos aqui que nós vamos falar, retomando os elementos que a gente conversou já na aula 2, né? A questão do problema de pesquisa, objeto e objetivos da pesquisa, as hipóteses, métodos e técnicas de pesquisa na área do direito, os limites e possibilidades de pesquisa científica no direito e como está o projeto de vocês, que é a atividade que vocês vão resolver, vão escrever, vão produzir para entrega hoje. Então, lá no Ava já está essa atividade, um linkzinho que leva para um formulário da Google, onde vocês vão responder algumas perguntinhas lá para eu saber como vocês estão, certo? E a gente vai responder esse formulário novamente, todas as aulas, com algumas perguntas a mais para eu ir acompanhando como é que está a situação de cada um de vocês. Relação com o orientador, as principais dificuldades, o que vocês gostariam de ajuda da minha parte para facilitar o trabalho de vocês no TCC. Então, uma série de questões que eu vou acompanhar ao longo de cada semana. Então, essa atividade que vocês vão fazer ao final de cada aula, ela não é uma atividade que vale nota, ela não é uma atividade que tenha um pré-requisito para a aula seguinte, mas é uma atividade muito importante para a gente fazer a validação de presença. Então, mesmo que vocês não consigam comparecer na aula síncrona, nessa aula ao vivo, essa aula fica gravada, ela vai para o YouTube e depois o link eu coloco lá no Ava. Quem assistir essa aula na metade da semana que vem, por exemplo,
e mandar as respostas, vai validar sua presença sem problema algum. É assim que a gente está trabalhando com as aulas síncronas dentro dessa continuidade de semestre. Então, essa atividade ela vale para essas duas questões. Acompanhamento de frequência a partir da validação dela na resposta e eu acompanhar como é que está essa evolução do TCC de vocês e naquilo que vocês estão pretendendo trabalhar, para verificar justamente que há uma construção ao longo do semestre. É claro que alguns deixarão para o final, faz parte, né? Nem todo mundo consegue se organizar antes, mas é importante que eu saiba quantos de vocês estão deixando para o final e por que estão deixando para o final. Né? Se é por falta de tempo ou é porque não estão sabendo usar totalmente o ócio, né, de estar em casa o tempo inteiro nesse período complicado de confinamento e isolamento social, tá bom? Muito bem, sobre o programa de pesquisa, eu trouxe aqui para vocês, na verdade, a minha tese de doutorado para a gente avaliar algumas questões interessantes. E eu vou falar um pouquinho para vocês, na verdade, de algumas pesquisas hoje, para mostrar na prática como é que os problemas se constroem, como é que isso se reflete no sumário, como é que isso vai se refletir nos objetivos, como é que os objetivos vão se refletir ao longo do trabalho. E aí, como exemplos para isso, eu trouxe a minha tese de doutorado, que é esta aqui, deixa eu mostrar para vocês. É este livrão aqui, ó, que isso foi entregue para a instituição onde eu concluí o doutorado, mas isto aqui virou isto, que é um livro, certo? Então, basicamente, as coisas se refletem num e no outro. E eu vou mostrar para vocês o arquivo original da tese para mostrar, o problema de pesquisa que ficou foi esse aqui. Os objetivos que ficaram eram estes aqui. Então, meu sumário para vencer esse problema, esses objetivos, ficou desse jeito, para mostrar um pouquinho disso. Mas eu também vou mostrar para vocês que a gente olha para trás e vê os erros que a gente comete. Eu vou mostrar para vocês um pouco também da minha dissertação do mestrado, que é essa outra coisa mais fina, que é a tese de doutorado. E hoje eu estava folheando para verificar ali bem certinho onde é que estava o meu problema de pesquisa e eu olhei, nossa, que problema horrível que ficou. Porque na época eu achei o problema o máximo. Hoje eu vejo com olhos de experiência e já ter passado por outras situações de produção acadêmica, que aquele problema de pesquisa que eu desenvolvi para minha dissertação do mestrado, ele não ficou bom e não respondeu aquilo que eu queria, não atingi como eu queria. E é justamente para a gente exercitar essa questão de acertar melhor a pergunta, de desenvolver ela melhor, que eu vou mostrar essas questões. Inclusive, vou me expor dizendo que eu errei, né? E a gente erra. Apesar de eu ter sido aprovado com 10 na dissertação do mestrado, hoje eu vejo que eu errei bastante no meu problema. E eu vou mostrar também o do professor Felipe. Você conhece o professor Felipe? Deixa eu mostrar a fotinho dele quando ele lançou o livro dele. Olha aí, ó. Que guri magricelo, hein? Alguém printa eu mostrando o Felipe aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do livro Felipe. O livro Felipe é 10, é muito legal o livro dele. E o livro dele também é da tese do doutorado dele. E aí tem também o programa de pesquisa, os objetivos dentro da introdução. E eu vou falar um pouquinho sobre esses elementos, porque do Felipe está muito bem desenvolvido da tese dele. Para não dizer que eu estou só falando de mim, né? Que só eu faço um trabalho bem feito. O Felipe também fez um ótimo trabalho na tese dele. E ficou muito legal. Eu vou falar um pouco sobre esses elementos da tese do Felipe também. Tá bom? Depois eu vou explicar 10 questões envolvendo objetivos, hipóteses, conforme a gente for vendo os trabalhos. Certo? Deixa eu mostrar o arquivo da tese. Vou compartilhar a tela desse arquivo. Humilhação esses livros? Não, gente, uma tese de doutorado demora bastante tempo, vocês têm alguns meses, eu tinha vários meses para escrever, então relaxem. Acho que o Felipe levou 48 meses para fazer o livro dele, eu levei 28 para fazer o meu. Vocês têm um ano, né, basicamente, então relaxem. Vai chegar a hora de vocês escrever bastante. Deixa eu compartilhar então a tela da tese aqui, para mostrar. Muito bem. Olha só. Para vocês ficarem bem por dentro aqui do que é uma tese de doutorado. Minha tese de doutorado tinha esse título aqui, esse tema, né? O direito fundamental à privacidade é uma proposta conceitual para a regulamentação da proteção de dados pessoais na internet no Brasil. Lembra que eu comentei com vocês naquela aula, na aula 2, né? Foi a aula anterior à suspensão de todas as atividades, que a gente precisava determinar um tema que pudesse ter uma delimitação no tempo e no espaço
E aí a gente até pegou alguns exemplos, né, para poder tratar disso. Então, quando eu comecei o doutorado, eu queria escrever sobre privacidade da internet. Tipo, como vocês têm assim, o que eu quero escrever? Eu quero escrever sobre responsabilidade civil na internet. Eu quero escrever sobre teletrabalho. Esse é o macro tema, né, que a gente escolhe assim quando deseja escrever alguma coisa, fazer o TCC. Né? Então, escolhe um macro tema. Vocês devem ter conversado com os orientadores sobre o macro tema, né, para eles tentarem entender onde é que vocês querem chegar e se aquela orientação vai ser útil para isso. Então, quando eu comecei o doutorado, pensei, eu quero falar sobre privacidade na internet. Eu adorava direito de tecnologia, adoro até hoje, trabalho muito com isso, mas eu queria entrar nesse universo envolvendo privacidade e proteção de dados, porque eu comecei o doutorado lá em 2013 e era algo bastante recente, bastante novo, né, dentro do universo que a gente vinha convivendo, né, na internet. E comecei a remar. Mas qual o foco de privacidade, afinal? Né? O Brasil não tem legislação, eu não vou criar uma lei. Lei não é tese. O que eu vou fazer efetivamente para fazer aquilo que se propõe no doutorado, que é criar uma tese, que é fazer algo totalmente inédito, novo, né? Então, o que eu fiz? Depois de remar e apanhar bastante, de ter ido passar um período do meu doutorado na Espanha, fiquei 8 meses lá, sendo co-orientado por um professor, fui para evento no Reino Unido, fui para vários lugares, apanhei de tudo que é jeito, em inglês, espanhol, em tudo que é língua, da meu orientador no Brasil, em português eu apanhei também bastante, até que eu pudesse chegar à conclusão de, bom, é esse aqui o universo de pesquisa. Então, para chegar até o resultado do livro, da tese e tudo mais, vai um caminho bem longo mesmo, para definir o problema de pesquisa. Isso que eu estou cobrando de vocês em semanas, né, em outros níveis, leva meses, talvez até em torno de um ano, assim, para você delimitar bem o que você quer. E aí eu cheguei à conclusão, depois de ter toda essa caminhada, que eu queria construir um conceito novo de privacidade a partir da lógica da internet, já que na Constituição Federal Brasileira e dentro da nossa legislação brasileira nós tínhamos um conceito que não levava em consideração a internet, né? E eu queria então reconceituar privacidade a partir da internet no Brasil. Eu não queria levar em consideração a internet em outros lugares, eu queria levar em consideração a nossa legislação e o nosso contexto territorial brasileiro para poder fazer esse novo conceito. Ou seja, delimitei no tempo e no espaço o meu tema. Primeira coisa que eu fiz, e aí já foi um grande alívio. Feito isso, aqui tem um resumo, mas eu vou para a introdução, que é onde a gente vai encontrar. Aliás, acho que o resumo dá para servir de base aqui. Quer ver? Só minimizar duas coisas aqui e vai ficar mais fácil. Então aqui eu trago o tema, um resuminho do tema, meu marco teórico, qual é o autor que eu usei como base para poder estabelecer isso. Aí olha aqui, ó, essa tese utiliza os métodos. Aí traz o método, que é uma coisa importante. Objetivo geral, tá aqui, ó, tem que estar no resumo. Então é importante definir isso no projeto, porque ele vai para o resumo, vai para a introdução. O tipo de pesquisa, que entra na questão da metodologia, tá aqui dentro também. A conclusão tá aqui dentro, né? Então tem uma série de situações que a gente traz para dentro do resumo do TCC. No caso de vocês, o resumo do artigo ou da monografia, conforme vocês forem escolher. Aí eu dividi em capítulos e tal, mas o que eu quero mostrar para vocês está aqui na introdução. Tá? A introdução é algo que é muito importante para poder apresentar esses elementos. Então, aqui no meu trabalho, eu faço toda uma série de considerandos aqui para poder definir qual que é o meu problema de pesquisa. Isso vocês podem desenvolver, tá, gente? Isso não é uma coisa só de tese ou de dissertação, isso é coisa de TCC de graduação. Porque às vezes a pergunta ela pode parecer um negócio meio infundado, meio seco, né? Tipo, sem uma motivação que expresse, sem uma justificativa. Por isso que a gente pede, como elemento do projeto, uma coisa chamada justificativa. Então, aqui nesse caso, eu contextualizei, olha, considerando a Constituição Federal, considerando o Marco Civil da Internet, considerando uma série de princípios para a regulação da internet no país, enfim, trouxe uma série de considerações, né? E aí, lá no finalzinho, formula a pergunta, né? Que está aqui, ó. Os direitos de privacidade na internet, enquanto conceito, devem estar incorporados expressa e explicitamente nas normas jurídicas brasileiras e sua regulamentação para assegurar
maior amplitude na eficácia do direito fundamental à privacidade no contexto da internet. Então, lembrando que o meu tema era os direitos de privacidade da internet e também a questão voltada a uma nova conceituação. Eu trago essa questão de nova conceituação, da incorporação desse conceito, né, para dentro do contexto brasileiro, dentro do meu problema. Então, as categorias que eu trago no meu tema, eu trago para o meu problema. Tem que ser um espelho. E aí, se eu faço esse espelhamento, eu tenho que pensar quais categorias conceituais eu tenho no meu problema que eu vou ter que desenvolver no meu trabalho para poder responder essa pergunta. Então, vejam aqui, me ajudem. Podem ativar os microfones aí, pessoal. Quais são, dentro desse problema, quais são os temas que eu necessariamente precisava trabalhar dentro do meu sumário? Quem é que me ajuda aí? Os objetivos específicos? Aqui do problema, ó, o que eu tenho que ter no meu sumário para poder responder esse problema aqui, olhando para ele? Eu tenho que falar de privacidade, eu tenho que falar de internet, são categorias, né? Eu tenho que falar sobre normas jurídicas brasileiras e regulamentação relacionadas ao tema, certo? Eu tenho que falar de direitos fundamentais e eu tenho que falar desse conceito, então, de privacidade e proteção de dados. Necessariamente que eu teria 6 categorias para tratar no meu sumário e, portanto, nos meus objetivos. Então, os meus objetivos, aqui, ó, meu objetivo geral foi propor a incorporação conceitual de direitos de privacidade na internet como um dos pilares para assegurar maior amplitude na eficácia do direito fundamental à privacidade. Isso está conectado com o meu problema de pesquisa. Aí eu faço objetivos específicos. Então aqui, ó, estabelecer distinções conceituais históricas relacionadas à internet e aos espaços sociais constituídos por pessoas e organizações a partir da internet. É um capítulo. Analisar a relação e evolução do direito com as tecnologias da informação e comunicação. Está dentro do primeiro capítulo. Apresentar os fundamentos conceituais dos direitos fundamentais, em especial aos novos direitos advindos da internet, das origens históricas, conceituais de privacidade e dos fundamentos jurídico-normativos da proteção de dados pessoais em sentido amplo. É outro capítulo. Analisar a partir dos fundamentos dos direitos fundamentais o reconhecimento de novos direitos relacionados à proteção da privacidade e dos dados pessoais da internet, em especial os 4 direitos básicos que compõem a estrutura conceitual de direitos de privacidade da internet, que foram os conceitos que eu criei. E por fim aqui, a comparação de legislações, observar e identificar a presença de direitos na norma brasileira, como é que a privacidade é tratada na norma brasileira. Então, meu trabalho tinha 6 objetivos específicos. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui do sumário, voltar aqui que a introdução está antes, e mostrar para vocês um pouco do sumário. Então, o sumário do meu trabalho é esse. Primeiro capítulo, Direitos Fundamentais da Internet, Convergências Conceituais para uma Tese Jurídica, foi onde eu apresentei, então, as categorias de direitos fundamentais, questões envolvendo a relação com a internet, histórico relacionado à internet, conceitos, uma evolução histórica da internet e das tecnologias relacionadas ao direito, né, conceitos importantes. Outras diferenciações conceituais que existem no direito brasileiro, né? Privacidade, vida privada, intimidade, inviolabilidade de dados pessoais, para dizer que não é a mesma coisa. A comparação de legislações, que era um dos objetivos. E, por fim, a verificação se esse conceito novo ele já estava incorporado na legislação brasileira, ou seja, identificar se existia essa incorporação ou não, e em não existindo, como é que ela poderia ser incorporada, que é a tese final do meu trabalho. Então, vocês observam que tem um rigor bastante grande entre aquilo que estava no problema, que se refletiu para os objetivos e que veio para o sumário. Então, é muito importante, pessoal, na hora de vocês desenvolverem, e vocês todos já estão com os temas já se alinhando, se organizando, que vocês estabeleçam essa relação lógica de que tudo isso tem uma importância metodológica para que vocês construam o trabalho. Isso é super importante. Então, independentemente do tema que vocês vão desenvolver, independentemente da maneira como vocês vão trabalhar essas temáticas, é muito importante que vocês tenham um tema bem delimitado, né, no espaço, no tempo, que vocês tenham, a partir disso, muito bem delimitado o problema de pesquisa, a pergunta que vai ser feita para poder ser respondida no final do trabalho, ainda que seja um artigo, né, é muito importante que se faça isso, e tudo isso se reflita nos objetivo geral, objetivos específicos
e aí então no sumário. Professor, todo trabalho tem que ter uma hipótese? Nem todo trabalho tem que ter hipótese, tá? Normalmente a gente trabalha com o método hipotético dedutivo quando a gente quer trabalhar com hipóteses. A minha tese tinha 3 hipóteses, né? Que eu poderia confirmar ou refutar. Então, nem todo trabalho precisa ter hipótese. Se vocês tiverem hipótese, vai ser hipotético dedutivo o método. Mas se não tiver, vai ser só método dedutivo sem nenhuma hipótese. É possível fazer. Mas tem muita gente que, para artigo, tem trabalhado com outro método que é bem interessante, que é o método indutivo. Alguém de vocês já ouviu falar no método indutivo? Quem já ouviu falar, por favor, se pronuncie. Não? O método indutivo, ele é o inverso do dedutivo. O que, que o método dedutivo faz? Você sai do geral para o específico. Isso é o método dedutivo. Tá? Então, o hipotético dedutivo quer dizer, você tem uma hipótese para sair do geral para o específico. O meu método nessa tese era hipotético dedutivo. Se vocês forem observar, o meu primeiro capítulo era bem mais genérico, né? Direitos fundamentais, internet, histórico da internet, até chegar no final para falar do ponto central do meu trabalho. Ou seja, eu saí do geral para o específico. Então, por isso que eu trabalhei com o método hipotético dedutivo. Tinha hipótese e saí do geral para o específico. Mas nos artigos é bacana, muitas vezes, a gente ir para o método indutivo porque faz o inverso. A gente partir do específico já, para daí trabalhar os conceitos. Então, teve gente que veio me comentar lá naquela aula 2 um pouco dos temas, né? Então, eu até dividi ali em grupos para a gente debater um pouco dos temas naquela aula. Conversei com alguns de vocês, outros não deu tempo. Mas, basicamente, o método indutivo, ele é muito legal quando você tem um caso para estudar. Então, em vez de você trazer o caso para o final do artigo, no final do TCC, você apresenta ele já de cara. Então, eu estou orientando um menino no artigo dele, que vai defender agora no final desse semestre, e o caso dele é a questão do uso de reconhecimento facial na China e o modo como esse modelo de cidade inteligente chinesa pode afetar a privacidade das pessoas se ele for importado para outras cidades, né, no resto do mundo. E aí ele utiliza um documentário da NBC e o próprio Black Mirror. Não sei se vocês já viram aquele episódio do Black Mirror, onde todo mundo está caminhando na rua e recebe likes, recebe um ranqueamento de uma certa aceitação social, né, que você tem nisso tudo. A China já tem isso na prática. Se você tem muitas cidades chinesas que têm várias câmeras espalhadas pela cidade, se você joga um papel fora do lugar, né, em vez de botar no lixo, joga no chão, a câmera reconhece o teu rosto e tira pontos de um score geral que você tem como cidadão. E a partir dessa perda de pontuação que você acaba tendo, você perde direitos, né? Você não consegue alugar uma bicicleta, você não consegue alugar um determinado apartamento, você não consegue financiamento no banco, não consegue matricular teu filho numa determinada escola, porque você perdeu essa pontuação. Então, em vez dele trazer esse caso para o final do trabalho dele, ele trouxe para o início do trabalho. Então, o artigo dele se desenvolve da seguinte forma. Esse é o caso, né? As cidades chinesas se comportam desse jeito, relatou tudo certinho. E agora, quais são os conceitos que eu preciso trabalhar para mostrar que, na verdade, esta cidade ela não é uma cidade inteligente, é uma cidade antidemocrática, né? Ela está retirando direitos e possibilidades das pessoas. E o mesmo serve para qualquer outro tema que vocês forem trabalhar. Vou pegar uma jurisprudência, eu quero, a partir dessa jurisprudência, construir o meu TCC. Eu quero, a partir desse entendimento que está sendo utilizado como um entendimento básico, como um entendimento exemplar, eu quero, a partir daí, construir o meu TCC. Em vez de jogar esse caso para o final, porque daí perde toda a graça, né? Tipo, o melhor tem que trazer para antes, né? Tem muita gente que defende, inclusive, que a gente deveria comer antes a sobremesa e não o prato principal, porque, afinal de contas, qual é a razão de esperar o melhor para o final, né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz no método indutivo dos artigos. Em vez de ficar teorizando e chegar no caso só lá no final, a gente traz o caso para o início e aí teoriza a partir do caso. Eu acho que o método indutivo ele pode ser uma boa alternativa para a maioria de vocês, porque como o artigo ele é mais curto e boa parte de vocês vão trabalhar com casos, é legal já trazer o caso no início, no primeiro capítulo do artigo, relatar, explicar, e aí, claro, a partir deste caso, categorizar o que você precisa trabalhar teoricamente, né, a partir dali. Isso é muito importante, certo? Gente, até aqui, alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Enquanto isso, eu tomo um gole de água. É água, tá? Não é vodka.
A gente já pode até fazer um happy hour no final do semestre, aí reunir todo mundo tomando um chimarrão, né? Já que a gente está em situação de isolamento e tudo mais, né? Enfim, eu já vi uns prints de aula dessa semana aí que a gente até com cerveja, sem camisa, pai e mãe na sala, né? Se quiser chamar a família para assistir a aula também, não tem problema, é o mesmo preço. Muito bem. Então, seguindo aqui a nossa lógica, vou falar um pouquinho sobre minha dissertação do mestrado, como é que ficou o meu problema. O tema que eu estudei no mestrado, fiz mestrado em 2008, então já tem um tempinho. Na época eu advogava muito na área trabalhista, e por isso que eu até oriento alguns trabalhos na área trabalhista. E para quem não sabe, até o ano passado fui sócio do professor Igor, que é meu cunhado, diga-se de passagem, não sei se vocês sabem disso. Fomos sócios na área trabalhista, né? Atuamos muito forte na área trabalhista bancária, então é uma área que eu tenho bastante experiência profissional. Quando eu fiz o mestrado em 2008, eu estava atuando muito nisso, então minha dissertação de mestrado foi para a área trabalhista. O título da minha dissertação de mestrado era Percepções do fator acidentário de prevenção, o insustentável meio ambiente do trabalho na pós-modernidade. Então, o que eu fiz aqui no meu trabalho? Tinha uma recente alteração legislativa na época que mudou o modo de calcular o fator acidentário de prevenção, que é o FAP. O FAP é uma alíquota que é incluída dentro da contribuição social das empresas para pagar por acidentes. Então, o que acontece? As empresas que tinham lá uma determinada emissão de CATs, né, comunicados de acidentes de trabalho, poderiam ter o seu fator acidentário de prevenção aumentado. E as empresas estavam um pouco assustadas naquela época, porque dependendo do número de CATs e as razões dos acidentes, elas poderiam ter o dobro do valor do fator acidentário de prevenção do FAP e, portanto, o dobro da contribuição social que elas tinham que pagar todos os meses. Então, eu lembro de um exemplo que um auditor fiscal do trabalho me deu naquela época, fiz algumas entrevistas, que a fábrica da Fiat, no Brasil, saiu de 1% para 2% a alíquota de contribuição social por conta do FAP deles. Você imagina que esse 1% para 2% seja alguns milhões de reais, né, de um mês para o outro, que é um modo de cálculo diferente a partir da ocorrência dos acidentes. Então, o que eu decidi fazer no meu trabalho a partir dessas percepções? Falar do meu problema de pesquisa e por que eu achei, depois de reler ele, eu achei um problema ruim. Eu vou falar para vocês. O meu problema de pesquisa é o seguinte: o fator acidentário de prevenção é um instrumento normativo eficiente para assegurar a sustentabilidade no meio ambiente do trabalho? O que eu defendi na dissertação? O que seria um ambiente de trabalho sustentável? Um ambiente com pouco acidente, né? Um ambiente onde as empresas preservam a integridade física, psíquica e emocional dos seus trabalhadores para evitar acidentes e doenças laborais. E aí eu questionei se o FAP seria um instrumento para ter uma sustentabilidade, ou seja, reduzir esses números de acidentes e doenças no trabalho. Só que a pergunta que eu fiz foi assim: é um instrumento normativo eficiente para assegurar a sustentabilidade? Aí eu pergunto a vocês, qual é o erro nessa pergunta? Quem é que me arrisca a responder? Quem é que vai tirar o microfone do mute para dizer, eu sei, professor, eu sei, eu vou te ajudar? Ninguém vai me responder? Ninguém vai me ajudar? Vou repetir, Júlia, a pergunta. Ó. O fator acidentário de prevenção é um instrumento normativo eficiente para assegurar a sustentabilidade no meio ambiente do trabalho? Para mim tá perfeito, professor. Não consigo detectar nenhum erro. Perfeito o teu problema, professor. Ó, tá o erro aqui, gente. O que eu fiz no trabalho, tá? O que eu fiz no trabalho? Eu conversei com o auditor fiscal do trabalho, eu conversei com o juiz do trabalho, conversei com procurador do trabalho, conversei com sindicalista, conversei com técnico de segurança do trabalho de empresas, conversei com um monte de gente por entrevista, certo? Essas entrevistas, elas só me permitem dar um elemento para o meu trabalho que está correto no título, percepções. Então, quando eu intitulo meu trabalho Percepções do fator sustentável de prevenção, o tema está correto, o título está correto. Mas o meu problema não está correto com o que eu entreguei para o meu trabalho. Porque se a minha pergunta questionava se é um instrumento eficiente, para ser eficiente eu tenho que mensurar alguma coisa. Eu tenho que quantificar alguma coisa.
Eu não trabalhei com método quantitativo no meu trabalho. Eu não trabalhei com estatística no meu trabalho. Eu não consigo dizer que 97% das empresas que tiveram aumento da sua alíquota reduziram depois os acidentes de trabalho, para poder dizer, olha, é eficiente isso aqui, ou é ineficiente isso aqui. Então, isso que é importante cuidar na formulação da pergunta. Eu formulei uma pergunta pensando em responder se era eficiente ou não era eficiente a partir das percepções. Mas, a partir das percepções, dizer que é eficiente ou ineficiente pode ser até um argumento leviano, academicamente falando, porque eu conversei com 10 pessoas. E a partir dessas 10 pessoas eu vou concluir que uma norma legal que vale para o país todo é eficiente ou ineficiente. Não é possível, né? Eu teria que ter uma amostragem estatística bastante robusta para dizer, olha, dentro dos métodos quantitativos que existem, né, e são validados pela ciência, para eu poder ter uma amostra mínima para poder chegar num resultado que chegasse nessa resposta de eficiência, eu teria que falar, sei lá, com 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Aí seria confiável a minha resposta de ser eficiente ou não ser eficiente. A minha resposta aqui, ela é eficiente para dizer, olha, a percepção ela vai nesse sentido ou naquele sentido, mas ela não é uma pergunta adequada para falar em eficiência. E por isso que eu comentei naquela aula também, tem gente que formula perguntas em que medida exatamente, Ivone. Não tem como afirmar porque não tem uma medida, né? Você não tem como afirmar se não tem medida. Se você pegar estatística, eventualmente, por lei de acesso à informação hoje, que é possível, você consegue ter acesso a dados abertos para poder quantificar. Ou a partir de questionários, poder mandar questionários para todas as empresas, por exemplo, e receber respostas. Ou receber dados governamentais para analisar esses dados, né? Que daí são fontes secundárias, você não está coletando diretamente, você está pegando de algum lugar. Mas a minha resposta aqui ela é inadequada, né? Eu não consigo responder eficiência ou ineficiência. Eu consigo dizer, olha, tem percepções que dizem que é ineficiente e tem percepções que dizem que é eficiente, por conta dessas respostas que eu tive nas entrevistas. No máximo isso, né? E por isso tem que cuidar aquela perguntinha nos problemas de vocês. Em que medida as decisões do STF preservam a integridade ou a dignidade da pessoa humana nos casos envolvendo XYZ, né? Então, se você começa a pergunta com em que medida, você já está pensando, como é que eu mensuro isso? Como é que eu vou mensurar isso? Eu vou pegar todas as decisões do último ano do TJRS e analisar uma por uma para dizer, olha, eu posso dizer que 90% dessas decisões aqui interpretam de uma maneira equivocada. Não dá, né? Então, por isso que tem que cuidar a maneira como se formula a pergunta, certo? Deixa eu ver uma outra pergunta que chegou aqui em relação a hipóteses indutivas, tá? Se tem alguém aqui que está com dúvidas sobre como começar a escrever hipóteses indutivas, né? Então, vamos pegar esse caso que eu estava comentando do meu orientando. Não é uma questão de hipótese, é método, tá, gente? Método indutivo. Então, para escrever dentro do método indutivo, né, nesse caso que eu estava comentando, você pega o caso e o primeiro capítulo pode ser o estudo de caso baseado na decisão X ou no relato X, na série de TV X. E você vai fazer um relatório desse caso, certo? Vai contar. Olha, este caso consiste nisso, 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 tem um histórico, por que ele está sendo julgado desse jeito. Pegar, exemplo, alguma decisão do STF, polêmica, tá? Aborto de anencéfalos, né? Que é uma questão que hoje até não se debate tanto porque está bem consolidada a decisão, mas só para dar um exemplo, tá? Quando você vai relatar um caso desses, né, a decisão que envolveu a anencefalia e permitindo o aborto nesses casos, você relata de que maneira? Vai trazer o relato do caso, como é que ele chegou no STF, quem foi a parte que recorreu para chegar até lá e fazer repercussão geral, vai contextualizar historicamente como é que chegou lá. Vai escrever como é que essas sessões de julgamento aconteceram, o que envolveu isso. Que, por exemplo, tem muitas partes envolvendo esses casos do STF que atuam como amicus curiae, né? E atuando como amicus curiae vai lá defender algum interesse, né, do ponto de vista social. Então, vocês podem ter certeza que nesse caso da anencefalia, certamente teve gente que foi representando associações, instituições, organizações da sociedade civil para defender a realização do aborto ou para defender a proibição do aborto nesses casos, como amicus curiae foram lá. Quando você vai relatar o caso, não é tratar só o resultado do caso, olha, decidiu desse jeito.
Não. Como é que as pessoas se posicionaram lá na condição de amicus curiae? Quem é que se posicionou? Por que se posicionou? Contextualiza historicamente isso e aí sim entra na decisão para verificar o que você vai querer pesquisar efetivamente no artigo. Então, digamos que o objeto desse artigo, nesse tema hipotético que eu estou dando para vocês, o aluno queira falar sobre a questão da não repercussão penal, né? Quais são os critérios que foram utilizados pela decisão para tornar isso uma exceção aos casos em que é crime, né? E aí vai entrar na decisão, verificar como é que os julgadores, nos seus votos, trouxeram esses elementos. E aí o que é interessante, categorizar isso, tá? Categorizar isso dentro do trabalho. Porque aí vai ser possível verificar, olha, os julgadores X, Y, Z entenderam desta maneira e aí usaram esses conceitos. Aí você vai escrever sobre esses conceitos no capítulo 2 e no capítulo 3 do artigo. Para quem vai eventualmente trabalhar com decisão, é a melhor saída. Começa então a falar sobre os artigos a capitulação legal, tá bom? Deixa eu pegar as perguntas que chegaram aqui no bate-papo. Emanuel, fica em aberto o que é eficiente, não? Pode me esclarecer a tua dúvida, Emanuel, por gentileza? Sobre o meu, certo. Beleza, Emanuel. Se está respondido, tá ok. Show. A Júlia colocou aqui que o arquivo, os modelos de projeto TCC e a aula 1 estão corrompidos. Tranquilo, eu vou mandar para vocês depois então um linkzinho do Google Drive, onde estão esses arquivos também, caso vocês não consigam abrir, aí fica mais tranquilo vocês abrirem. Eu mando no grupo do WhatsApp em seguida, depois que a gente acabar a aula, tá bom? Muito bem, gente. Então, vamos falar do professor Felipe. Vou mostrar de novo este menino aqui, jovem Felipe, né? A Tássia já era casada com ele quando ele era assim, entendeu? Ou seja, é muito amor, né? Problema de pesquisa do Felipe. Olha só, o Felipe escreveu uma tese de doutorado muito bacana, cujo título é O Direito à Informação na Infância Online. O que o Felipe tratou aqui, basicamente? Né? A questão do acesso à internet e uso de redes sociais por crianças e adolescentes, né? Especialmente a questão de crianças, que envolve especificamente infância. Né? E aí, ele criou o seguinte problema de pesquisa. Deixa eu localizar aqui. Com base nisso e na própria delimitação do tema de pesquisa, tem-se como questionamento central quais seriam os mecanismos necessários para viabilizar a compatibilização de uma navegação segura na internet a crianças e adolescentes, harmonizando o seu direito de acesso à informação com a liberdade de expressão, imprensa e comunicação, a partir do estabelecimento de um sistema de responsabilidades compartilhadas entre os atores vinculados por essa garantia, diante da insuficiência das atuais políticas públicas de comunicação na prevenção e proteção ao acesso a conteúdos adultos. Olha que complexo o problema dele. Vocês devem ter até se perdido pela metade do problema de pesquisa do Felipe. Mas o Felipe trouxe, dentro da sua tese e do seu livro, o primeiro capítulo falando sobre a teoria da proteção integral como paradigma hermenêutico constitucional do desenvolvimento dos direitos humanos e fundamentais da criança e do adolescente. Ou seja, também trabalhou com um método dedutivo. Ele saiu lá do geral até chegar no específico. Porque o último capítulo do Felipe é Política Pública Nacional de Comunicação para Crianças e Adolescentes na Internet a partir da limitação de conteúdo adulto e o estabelecimento de um novo panorama na efetivação da proteção integral. Então, ele começa criticando a proteção integral do jeito como ela é, para lá no final propor um novo modelo de proteção integral a partir dessa realidade de internet. Então, ele também utiliza o método dedutivo. Eu não verifiquei aqui se ele fez hipóteses, eu acredito que sim, para afirmar que é um hipotético dedutivo. Mas o fato é que ele percorre todas essas categorias que estão presentes na pergunta dele, né? Olhem só aqui, ó. Mecanismos para viabilizar a compatibilização da navegação segura na internet. Então, navegação segura na internet, ele estudou aqui dentro. Crianças e adolescentes e a harmonização do direito de acesso à informação com liberdade de expressão, imprensa e comunicação. Ele tratou em um dos capítulos sobre
liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de comunicação e acesso à informação por crianças e adolescentes. Porque uma coisa é bem interessante no estudo do tema que ele trouxe aqui, que é a questão do controle parental por software, né? Os pais que instalam software nos computadores para controlar o acesso das crianças. É um jeito de inibir, colocar filtros e tudo mais. Mas aí ele relativiza essa questão, porque isso aqui não estaria ferindo direitos das crianças pelos próprios pais, né, que colocam esses softwares e tudo mais. Então, o Felipe fez a construção de problema e, durante todos os seus 5 capítulos, trouxe a abordagem desses temas a partir de categorias conceituais, de categorias teóricas para construir o tema, pelo hipotético dedutivo e não pelo indutivo. Se o Felipe tivesse feito o indutivo, ele traria um caso aqui, né? Pegar outro exemplo envolvendo o tema que eu abordo, né? Que é direito à internet, privacidade e tudo mais. Pega lá. O caso Daniela Sicarelli e a abordagem do direito à privacidade no judiciário brasileiro. Assim, vocês lembram, né? Talvez alguns não eram nascidos ainda, o exagero meu, mas o caso da Daniela Sicarelli faz bastante tempo, foi lá em 2004, né? Então, o caso da Daniela Sicarelli foi bem emblemático, foi um dos primeiros casos envolvendo violação de privacidade na internet. A pessoa foi lá, filmou um vídeo dela e do namorado transando numa praia na Espanha e publicou no YouTube. O YouTube ainda não tinha filtros como ele tem hoje. E ela processou o YouTube e processou esse fotógrafo que tirou essas imagens. E eles ganharam, se não me engano, R$800 mil de indenização por dano moral do YouTube. Essa condenação e essa ação, ela se promoveu, na verdade, antes do Marco Civil da Internet, imputando uma responsabilidade objetiva para o provedor de aplicação, que no caso é o YouTube, quando não existia lei para isso, né? Então, se vai tratar um caso desses, passou uma moto violenta aqui, vocês escutaram aí? Então, se vocês forem estudar um caso desses, não faz sentido jogar o caso para o final. Traz para antes, relata o caso, relata o histórico e tudo mais, para, enfim, ter uma construção teórica, conceitual, que realmente seja interessante para o artigo. Eu, particularmente, não acho que vale a pena iniciar um artigo hoje tratando, especialmente artigos que vão tratar de questões mais práticas e objetivas, para tratar de forma inversa, né? Ou seja, vamos deixar os casos já para o começo, já relatar esses casos para ir, então, enfrentar as questões teóricas na sequência e não ao inverso, né? Provavelmente era uma Honda Bis. Sim, era uma Honda Bis. Eu olhei pela janela aqui. Confirmo a teoria dos colegas aí. Né? Não é uma teoria científica, não é uma teoria baseada em hipóteses e nem em métodos. Foi só o ouvido que escutou aqui. Então posso estar equivocado. Muito bem, gente. Dentro do nosso planejamento aqui, deixa eu ver o que mais que eu preciso falar para vocês da nossa aula de hoje. Limitações que a gente pode trabalhar dentro da perspectiva de pesquisa científica na área do direito. Isso é bem importante considerar com vocês, porque nem tudo pode ser estudado na área do direito com a devida responsabilidade teórica e acadêmica, né? Então, tem questões que têm certas limitações. Como eu mencionei para vocês na nossa primeira aula, vocês têm que fazer uma construção de temas que tenham viabilidade, né, jurídica e que tenha justamente possibilidades de defender, né, o tema. Não é momento de criar nada novo, né, no artigo científico, no TCC da graduação, não é momento de criar nada novo, não é momento de construir tese ainda, né, vocês vão ter oportunidade no futuro para isso, mas por isso que é importante não tentar criar algo, né, tipo um X-Men, né, fazer um mutante aí dentro do trabalho de conclusão de vocês. É muito importante ter clareza disso. E por isso é fundamental fazer muita leitura sobre o tema que vocês estão escolhendo para saber o que todo mundo está conversando, está escrevendo a respeito disso. É muito importante. Porque vocês têm a possibilidade de criticar, dizendo, olha, embora fulano, beltrano digam isso, tem ciclano que diz o contrário e eu acho que é isso aqui mesmo, tá? E acho por quê? Aí constrói as convicções dentro do trabalho a partir desses elementos de fontes que vocês foram procurar. É isso importante de se construir em termos argumentativos dentro do TCC, dentro do artigo. Agora, não dá para querer criar, inventar coisas, né? Como eu comentei com vocês, teve um aluno que me procurou que queria provar por A mais B no TCC dele que
que o tiro de laço não era violência contra animais, por exemplo, né? Então eu quase perguntei para ele, mas o tiro de laço em qual ambiente não é violência contra os animais? Em realidade aumentada, onde você não trabalha com animais de verdade, você está no ambiente virtual, algo nesse sentido, né? Não tem, né? Que vai agredir o animal, vai ter tudo. Ah, mas é um esporte, tá? Mas então você pode tentar explorar alguns questionamentos sobre a maneira como as decisões que consideram isso uma crueldade contra os animais, se esses elementos são legítimos, se estão dentro da legalidade, a maneira como o judiciário está enfrentando, ou é ativismo judicial. Mas, assim, levantar a bandeira para dizer não é uma violência com uma agressão contra os animais, já está com a resposta pronta antes de investigar o tema. E nós não podemos cometer esse erro, né? A gente tem que criar uma pergunta para, inclusive, chegar a uma resposta que seja até contraditória com aquilo que a gente pensa, mas a partir de uma investigação que a gente fez para chegar a essa conclusão, né? Ter a possibilidade de mudar de opinião, inclusive, né? Então, como diria o Raul, né, é melhor, né, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Você ter a possibilidade de alterar o modo de pensar a partir de coisas que você pesquisa, a partir daquilo que você investiga, que é o propósito de um TCC, certo? Muito bem. Dúvidas, gente? Quero que vocês me perguntem agora aquilo que está de forma mais dramática aí na vida de vocês em relação ao TCC. Aproveitar esses momentos da gente concluir aqui o nosso encontro de aula síncrona ao vivo, para depois eu já encaminhar a atividade para vocês e aí começar a responder as dúvidas individualmente aí para quem tiver questões para trazer para que eu possa ajudar. Tá bem? Microfone aberto ou dúvidas aqui no chat, o que vocês preferirem. Tá todo mundo bem com o TCC? É isso? Aquele questionário já podia ser encaminhado, sim, Júlia. Não tem problema de ter enviado. O bom da pergunta dela pode ser encaminhado? Eu já encaminhei no caso, né? Se eu dissesse para ela, não pode ser encaminhado, é fazer o quê daí, né? Mas beleza, não tem problema, pode ser encaminhado. Na verdade, é para encaminhar até a próxima aula, assim, para encaminhar. Quem estiver ainda refletindo sobre o TCC, ainda está empacado, está difícil de avançar, não tem nenhum problema em responder depois. E aqueles que já foram respondendo agora durante a aula, super tranquilo, não tem problema não. É a partir dali que eu vou poder a partir dali que eu vou ver as dificuldades que vocês vão ter até para a gente formular os conteúdos das próximas aulas e organizar, tá? Então, super tranquilo. Bem tranquilo, tá, Alessandra? A Júlia está superando a OAB que foi suspensa. Não, fique tranquilo, a formatura ainda não foi suspensa, né? Então, tá super tranquilo, né? A OAB tem todo ano, 3 vezes no ano, aí tá beleza, né? Ainda não, né? Ainda não, né? Vocês estão torcendo que o TCC seja suspenso, na verdade. Essa é a torcida de vocês, né? Tipo, não suspendam mais nada, mas suspendam o TCC, pelo amor de Deus. É isso? Tá louco. Aluno é aluno, né, gente? Formatura pelo Zoom. Isso aí, gente. Imaginou que lindo? Não tá suspenso o TCC. Só tô dizendo que tem gente torcendo que o TCC seja suspenso. Ainda bem que as aulas são gravadas, né? Acendi uma vela. Vela virtual ou vela de verdade, Juliana? Cuidado pra não incendiar a casa aí, né? Tem gente que acende vela virtual. Vocês já viram essa? É super sustentável, cara. Você não gasta fogo, não gasta palito de fósforo. Pode ficar acendendo vela o dia inteiro, né? É free. Imagina que beleza. Por via das dúvidas é bom ter. Gente, a atividade de hoje é só questionário mesmo, tá? Para eu ter um status de como vocês estão, como é que tá o andamento. Me diga uma coisa, tem alguém que está sem orientador ainda? Mais ou menos. Mais ou menos é porque já conversou com o orientador, mas ainda não fez o convite e não confirmou isso, Emanuel? Ah, muito bem. Então já foi meio caminho andado. É só ficar cutucando. Professor,
Sim, Eu diga, até Julia. respondi no questionário lá, pedindo algum lugar para ter referência sobre as normas da BNT, bem certinho, um site confiável, de repente, ou um livro. Tá. Na verdade, gente, eu vou tentar hackear para vocês as normas da BNT, porque normalmente o que acontece? A BNT mudou no ano passado, retrasado, as normas de TCC, e, e aí fica um pouquinho complicado achar em livros isso, nem todos os livros foram atualizados sobre normas da BNT. Então, se vocês pegarem livros como este aqui, ó, por exemplo, que é um livro legal sobre metodologia, se alguém for fazer pesquisa empírica, eu vou fazer entrevistas, quero ver métodos de entrevista, esse aqui é um livro legal, tá? Mas esse livro aqui, ele até vai trazer algumas normas, mas todo livro publicado, ele vai estar, de certa forma, defasado em relação a normas. Então, eu quero tentar arrumar lá com a bibliotecária da IMED, se ela não conseguir, vou tentar hackear mesmo, porque eu não vou pagar para a BNT isso, as normas, exatamente como elas estão, o que tem que alterar, como é feito. Mas a segunda coisa que é importante, tá, Júlia, não, eu não estou dizendo que eu vou piratear, tá? Eu só vou pegar uma cópia para uso pessoal. Talvez ela vaze, né? Pode acontecer. Mas aí eu nego, não fui eu, né? Hoje em dia tudo é possível. Júlio, o que é importante de falar dessa questão do TCC, esses gabaritos que eu coloquei que estavam corrompidos ali, mas eu vou mandar o link de novo para vocês. Esses gabaritos, eles já estão prontos para a BNT nova, tá? Então, eles já estão formatados. O que vai restar de dúvidas para vocês em relação à BNT é mais como citar um trabalho, como é que eu monto uma referência e tudo mais. Só que isso nós vamos resolver na semana que vem. Eu vou ensinar vocês a usar o Mendeley, que é um software de referências automáticas. Então, até sugiro para vocês, vou passar o linkzinho para vocês aqui no chat, tá? Esse é o site aí, o Mendeley. Baixem o aplicativo já para usar no computador de vocês, porque vocês podem ir acompanhando na próxima aula como é que é o mecanismo de funcionamento. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona passo a passo, tá? Como é que instala o plugin no navegador, como é que instala o plugin no Word, para poder puxar essas referências. Porque a ideia é, a partir da pesquisa em base de dados, que eu vou também mostrar para vocês como é que vocês podem fazer. Opa, mandei só para a Júlia, mandei reservadamente. Ela me mandou uma pergunta aqui, não para todos. Deixa eu mandar de novo. Aí, agora foi. Então, a ideia é vocês aprenderem a usar isso. Então, dá para ter o domínio da norma, é claro, mas as referências mais chatas, que é a parte mais chata da BNT, que vocês vão sofrer mais para fazer, vocês vão conseguir a partir do Mendeley, né? A partir da instalação do Mendeley no computador. Vocês vão jogar as referências todas automáticas para o trabalho, vai ser uma barbada. Vocês não vão sofrer com isso. Porque o Mendeley, assim, você escolhe uma opção lá que eu quero colocar na BNT, e ele já configura. Eu tenho que mandar um artigo para uma revista, para depois fazer mestrado e doutorado, né? Para mandar para artigo uma revista e eles não usam a BNT, eles usam um outro método lá, que é da psicologia, que é o APA, por exemplo. Aí você vai lá e clica, mudar a BNT para APA, e ele altera tudo automaticamente também, com base nos dados que já estão lá inseridos. Então você não fica se estressando muito com isso. E eu vou ensinar vocês a utilizar a ferramenta, e vou ensinar vocês a procurar em base de dados, como é que procura, quais são as mais confiáveis. Algumas bases de dados, elas eram só acessadas pela internet da IMED, né? Só pelo Wi-Fi da IMED. Mas essa semana a IMED disponibilizou o proxy para que vocês possam acessar de casa também. Não sei se vocês receberam isso. Se não receberam, eu vou encaminhar para vocês na próxima aula já, também, quando a gente for tratar desse tema, e ensinar como é que vocês configuram o proxy do computador para daí vocês fazerem uma conexão com esse IP da IMED a essas bases de dados e ter acesso a esses conteúdos de casa, que antes não era possível, agora vai ser possível. Então, tem uma série de fontes muito seguras, para além daquela que eu já comentei com vocês na aula e mandei o link anteriormente, que é o Comped, né, dos eventos do Comped, que tem os artigos bastante confiáveis. Tem muita revista científica que vocês podem encontrar trabalhos bem bacanas para citar nos trabalhos de vocês. Então, é muito importante nesse momento fazer leituras, né, fazer muitas leituras para fazer escolhas do trabalho, né? Até onde vai o tema que vocês escolheram e para onde não vai o tema que vocês escolheram. Isso tudo vocês só vão ter condições de construir fazendo leituras e conversando bastante com o orientador, tá? Então é bem importante isso.
Outra coisa, pessoal, se vocês tiverem dificuldades de encontrar fontes sobre os assuntos de vocês, me mandem mensagem. Professor, meu tema é tal, eu não encontrei assunto, não encontrei artigo, não encontrei nada. Que eu dou uma cavocada aqui para ajudar vocês também e mostrar caminhos para os temas específicos. Como eu tenho uma certa experiência de pesquisa acadêmica na área do direito, eu sei professores de outros lugares que publicam sobre vários assuntos. Então, eu posso indicar alguns autores para vocês procurarem. Vanessa, dá para mandar no WhatsApp mesmo, tá? Bem sem frescura. Manda qualquer horário aí as mensagens. Se for agora no horário de aula, eu já vou responder, tá? E se for fora do horário da aula, vamos fazer o possível para responder o quanto antes, né? Nem sempre é possível, até porque eu estou numa condição bem interessante aqui de confinamento, que eu estou com os 2 filhos pequenos sem o recém-nascido, né? E outro sem aula na escola. Então tá uma colônia de férias quase aqui dentro, né? O dia todo fazendo atividades e tudo mais. Então, não sendo no horário de aula, pode ser que eu demore um pouquinho mais para responder em decorrência disso. Mas me mandem mesmo, estou aqui para ajudar vocês. Se for material que eu já tenho, eu já mando para vocês. Tem muito livro físico que eu tenho que está em PDF, que eu escaneei. Eu posso compartilhar. Eu sou pirata mesmo, eu compartilho as coisas que eu escaneio mesmo, sem problema nenhum. Então, fiquem bem tranquilos. Me mandem o tempo inteiro aí as dúvidas que vocês tiverem para eu poder ir ajudando, esclarecendo, para que vocês tenham a melhor experiência possível de TCC, ainda que seja nessa condição agora de trabalho remoto, né, de estar sem encontros presenciais com o orientador. Tá bom? Muito bem, gente. Então, para hoje era isto, né? Eu fico muito feliz de estar retornando às atividades com vocês. Professor, Oi, deixa eu só fazer uma pergunta. claro, diga lá. Eu tenho co-orientadora também, além do orientador. Certo. Eu tenho que cadastrar ela em algum lugar ou como é que eu faço? Eu esqueci de perguntar isso. Ela é da IMED ou é de fora? Não, é de fora. Tá. Na verdade, assim, lá na plataforma não tem espaço para co-orientador, só tem espaço para orientador, tá? No formulário que era enviado nos semestres anteriores, até tinha espaço para co-orientador. Então, a minha sugestão é encaminhar um e-mail para a Sara, com cópia para o teu orientador, informando que tu tem co-orientação, tá? Para que ela registre a formalização dessa co-orientação e depois, quando tu terminar o trabalho, sair um certificado de co-orientação para tua co-orientadora, para ela também colocar no currículo e tudo mais. E até porque ela vai ter que ser membro da banca, né? Então, a Sara já pode incluir lá nos registros para manter ela como membro da banca já no TCC2. Mas não tem não tem formalidades de plataforma, né? Não precisa fazer um convite para o orientador pelo sistema para a pessoa aceitar por lá, tá? Tá, beleza. Obrigada. Nada. Algo mais, gente? Dúvidas? O Rafael, que está com a camisa do Inter, ele está preocupado se a Libertadores vai continuar suspensa ou não, né? O time estava arredondando, embora seja gremista, né? Eu acho que não volta nada esse ano, gente. Olha, nós vamos estar tipo Arca de Noé esse ano. Esse é um negócio assim, coisa de louco, né? Então tá, gente. Eu vou encerrar por aqui, então, nossa aula, para que vocês possam, então, trabalhar nos projetos de vocês e me encaminhar as dúvidas para eu ir já ajudando e respondendo e auxiliando da maneira como for possível todos vocês. Tá, gente? Eu agradeço demais a atenção, a participação, a compreensão de vocês desse momento que a gente está vivendo e da necessidade da gente ter que fazer as aulas nessa sistemática. Acredito que a gente tem que tentar enxergar o copo metade cheio, né, e não vazio. Então vamos olhar por esse lado, né, pensar que as coisas vão se ajeitar aí com o tempo. O que a gente está fazendo de ficar nas nossas casas é o melhor para que a gente fique bem, para as nossas famílias ficarem bem. E quando passar isso tudo, a gente vai se reencontrar e vai poder dar um valor diferente para os abraços que a gente está sentindo falta agora. Tá bom? Então, uma ótima semana para todos vocês, certo? Vão mandando as dúvidas, vamos chamando, e no WhatsApp mesmo, sem frescura, sem problema nenhum. Essa aula, agora que eu encerro a gravação, ela vai já compactar num vídeo que eu já vou fazer upload para o YouTube, se possível hoje à noite, para amanhã já tá o link dentro do AVA para vocês assistirem novamente, para tirar qualquer dúvida de vocês. Certo? Boa noite, então, gente. Até mais.